Bom, enquanto eu estava orando, eu já estou com essa palavra há um bom tempo. Deus já estava ministrando no meu coração há um tempo atrás. E foi engraçado que não no culto passado, mas no anterior, que o Léo ia pregar e no final não pregou. E aí ele falou sobre Isaías 6. Eu virei e falei assim: Léo, não acredito. Você falou aquilo que eu vou falar, você me pegou desprevenida. E quando eu comecei a orar e pedir para o Senhor, ele começou a me relembrar algo que eu vivi lá atrás, no ano passado, quando eu estava liderando um link. Quem aqui faz parte de link? Só aí, se você ainda não faz parte, você pode procurar a Vicky e o Coutinho, que eles vão te adicionar no link. Mas o link é um momento que nós temos de comunhão, de estudo, de adoração. E a gente vive isso, a gente tem isso nas casas. Então é um momento muito bom. E eu e o Léo, a gente teve o privilégio de receber um link na nossa casa. Então a gente liderava junto com uma amiga nossa, o link. E foi um tempo muito bom. A gente tinha tanta revelação, não só quem estava dando estudo, mas era muita revelação que as pessoas que estavam no link estavam tendo do Senhor. E a gente estava tendo o estudo sobre as doutrinas de Cristo. Vocês já tiveram esse estudo aqui? É muito bom esse estudo. Eu sou fã porque acho que eu dei um deles. Então acho que... Mas as doutrinas de Cristo estão lá em Hebreus 6, que vai falar um pouco sobre as doutrinas de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos nas águas e tudo mais. E o Léo deu algumas e aí chegou na minha vez. Quando chegou na minha vez, eu falei: Deus, eu estou pronta. Você pode falar comigo, eu vou mergulhar em livro, porque eu quero me aprofundar nisso. E eu estava dando sobre o batismo nas águas. Batismos, porque aí vai envolvendo os outros batismos também. E aí eu comecei a mergulhar nesse lugar de estudo. Estudei muito, peguei alguns livros, peguei a palavra, mergulhei nisso. E foi quando Deus começou a falar comigo sobre Isaías 6. E Isaías 6 vai mencionar o batismo de fogo, que é aquele que nos purifica. E desde aquele dia eu falei: Senhor, eu quero uma revelação. Eu não quero só chegar lá, dar um estudo e acabou. Não, eu preciso mergulhar nisso primeiro. Eu preciso ter essa revelação desse batismo, viver isso com o Senhor, para eu chegar lá e ministrar aquelas pessoas e trazer aquele estudo. E foi quando, em um momento de adoração, eu pude ter um encontro tão profundo com a sala do trono do Senhor, que eu me via naquele lugar só deitada no chão. Sabe quando você está no momento de adoração, que você fala: meu Deus, eu não quero sair daqui nunca mais. É esse o meu lugar, foi para isso que eu nasci. E depois disso, quando a gente foi para o dia do link, foi onde... literalmente a gente viveu isso. A minha co-líder falou assim: não, Anitta, pode ir, agora é a vez do estudo. Eu falei: não tem como eu sair desse momento de adoração. A gente está aqui profundo, vamos mais, vamos experimentar num lugar de purificação do Senhor. Então o Senhor começou a falar comigo que Ele queria levar nós, como Vox, a entrar em um lugar profundo da revelação dEle, profundo da santidade dEle. E o versículo que Ele falou comigo vinha lá de 1 Pedro 1,15, que fala: sede santos, porque eu sou santo. Então hoje nós juntos vamos mergulhar na revelação da santidade de Deus. Então eu quero te pedir já para que você abra sua Bíblia lá em Isaías 6. Você vai ficar bastante nesse capítulo, porque a gente vai destrinchar 8 versículos. Quem abriu, fala Vox. Quem não abriu, fala Instituto Bíblico Zal. Tá bom, vou ler aqui. Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Parou, vamos já parar aqui. A gente vai realmente destrinchar o que o Senhor quer falar nesse texto. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, você precisa muitas vezes entender o que está acontecendo na época. A Bíblia não foi escrita para mim e para você. Foi escrita para um povo que estava vivendo. Então Isaías, ele está escrevendo para um povo, confrontando eles. Isaías foi um profeta. E o que acontece? Isaías tem a revelação do trono de Deus. Só que não foi durante o reinado de Uzias, não foi antes do reinado de Uzias, mas foi apenas depois da sua morte. E aí, eu não sei você, mas para mim eu fico encacutada. Como assim? Por que só depois? O que aconteceu para ele não ter tido uma revelação do trono de Deus antes, quando Uzias estava vivo? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir em alguns livros, e lá está contando a história do rei Uzias, contando que ele era um rei muito bom.
Ele foi um rei que ele sabia, ele ajudou no crescimento econômico, ele ajudou na expansão militar, ele fortaleceu as cidades. Então ele foi um rei bom, não foi? E aí, no final da vida do rei Uzias, o que aconteceu? Ele começou a se encher de orgulho. Então ele estava tão orgulhoso que ele entrou num papel que não era dele. Ele entrou no papel do sacerdote. E ele começou a queimar incensos, só que não era o papel dele. E 2 Crônicas 26, se você quiser estudar isso depois, vai falar que esse não era o papel do rei, mas um papel do sacerdote. Então, após isso, ele morre de lepra. E ele fez muitas coisas boas. Ele fez. Mas, naquele momento, existia um trono que estava vazio. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, a gente passou por uma troca de governo. Então, a gente teve aquela parte das eleições e é esse ano que a gente tem também, né? Esse ano. E eu não sei vocês, mas existe aquela tensão de quem vai vir agora? Quem vai fazer alguma coisa? Quem vai virar aqui a chave e vai fazer agora vai dar certo. Só que eles estavam num lugar de, tipo assim, um rei que era bom, acabou de morrer. Quem vai vir e vai superar esse rei? Então Isaías vai lá e vê, não um trono da terra, um trono terreno, mas ele avista um trono celestial. Um trono que existe um rei que está assentado nesse trono, que não é abalado. Ele não é abalado pelas situações, ele não é abalado por governos, mas ele permanece naquele trono eterno. Então Isaías tem essa revelação desse trono e quando ele começa a descrever esse trono, eu não sei você, mas a gente estava cantando aqui que as vestes do Senhor enchem o templo. E aqui, quando a gente entende sobre as vestes do Senhor, quantos já viram aqui um filme da época medieval? Que o rei entrava na sala, que ele tinha um manto assim comprido. Quando um rei ele tinha um manto, ele era um sinal de honra. Esse rei era bom, ele merece honra nesse lugar. E quando ele vai falar das abas das vestes do Senhor, aba é o restinho, é aquele cantinho ali do manto do rei que está sobrando ali. Não é nada. É tipo assim, a dobrinha aqui da sua calça. E somente isso enchia o templo. Você consegue entender a grandeza do seu rei? A grandeza do seu Deus? Apenas uma parte das suas vestes enchem o templo. E isso está apontando para a gente o quanto o Senhor, Ele é majestoso, o quanto Ele é inabalável, o quanto a soberania dEle é absoluta. E quando eu estava pensando nisso e falando, Senhor, eu quero relembrar o quantas vezes o Senhor foi soberano na minha vida. Quantas vezes eu precisei focar meus olhos no Senhor e deixar que as circunstâncias ficassem para trás. E eu comecei a lembrar disso, e aí Deus começou a me lembrar sobre a época que a gente estava no nosso processo de noivado, eu e o Léo, que faz até que um tempo, eu já estou há 1 ano casada, eu acho isso até engraçado, mas a gente estava nesse processo de noivado, e a gente estava vivendo em missões na época. Então a gente estava levantando recursos para conseguir pagar o nosso casamento, e não é fácil. Gente, não é fácil pagar um casamento é caro. Quem aqui é casado já? Vocês sabem que Glauchinho sabe que não é fácil. E a gente estava nesse momento de orar e falar, Senhor, a gente está precisando da tua provisão. Não tem, a gente não sabe mais para quem a gente manda mensagem. A gente já está fazendo a nossa parte aqui. Só que, para mim, como mulher, eu tenho um sonho de um casamento. Eu tinha a minha pasta no Pinterest. Vocês têm, né, mulheres, sua pasta no Pinterest de como você sonha em um casamento. E eu falei, Senhor, eu entrego a Ti. Só que, ao mesmo tempo, eu estava com meu coração angustiado. De, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais. E eu comecei a perceber naquela época que eu estava mais preocupada com as situações do que com a grandeza do meu Deus. Eu estava mais preocupada se o dinheiro ia faltar, se não ia acontecer tal coisa, do que a soberania do meu Deus. Existe um rei que está sentado num alto trono. Não é um trono terreno. É um trono inabalável. E esse é o lugar que o Senhor me convidou para focar os meus olhos. Quando eu lembro que na época eu estava em um momento de adoração. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero focar os meus olhos em Ti. Eu sei que pode ser que não seja do jeito que eu queria, mas eu sei que o Senhor cuida de mim.
E Deus começou a me lembrar que Mateus 6:26 vai falar: vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. O mesmo rei que está sentado num trono é um rei que traz a provisão para a sua casa. É o mesmo rei que cuida do detalhe do que você vai comer no dia seguinte. Você pode nem lembrar o que você comeu ontem, mas o Senhor sabe, o Senhor proveu para você. Ele cuida das suas vestes, cuida do que você está usando. E muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira sem olhar para essas coisas, sem focar os nossos olhos no Senhor e se importando mais com as situações. Eu não sei o que às vezes você está passando no seu dia, passando na sua semana, mas se você passou por uma decepção em um relacionamento, se passou por uma fase difícil na sua vida, no seu trabalho, se tem aquele chefe que está no seu pé o dia inteiro e você não consegue ver que o Senhor continua sendo rei, você precisa mudar a sua mentalidade, mudar o foco dos seus olhos. Seus olhos não estão no trono do Senhor, os seus olhos estão nas situações. Você está mais preocupado se vai faltar dinheiro para você comprar tal coisa. Você está mais preocupado se você vai conseguir comprar uma roupa nova. Você está mais preocupado com tirar 10 na prova. Óbvio que isso é uma preocupação, tá bom, gente? Vocês têm que estudar. Mas você tira os seus olhos de Jesus. Você tira os olhos do Senhor, do Rei. E Ele está nos convidando para não estarmos mais preocupados com as situações, que elas não venham estar acima do Senhor. Então, não sei se às vezes a situação tem te preocupado mais, de uma forma tão grande que tem te deixado angustiado. Mas eu oro e declaro a paz do Senhor sobre você. E que você possa manter os olhos fixos no Rei. Que hoje você possa ter uma revelação do trono de Deus, de uma forma como você nunca teve antes. Então a gente vê aqui Isaías tendo essa revelação do trono. E uma coisa que me marca muito é que em Hebreus 12:28 vai nos falar que estamos recebendo um reino inabalável. Esse reino que não se balança, não se treme por situações. Daniel vai falar também que ele remove reis e estabelece reis. O Senhor está acima de toda a autoridade. E quando a gente vê mais para frente, Isaías vai falar também que... Vou pegar aqui para ler para vocês. No versículo 2. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremem e o templo ficou cheio de fumaça. Então a gente está vendo aqui, Isaías vem do trono. E eu não sei você já teve aquele momento na adoração que você está tão profundo. Eu acho que hoje foi um momento tão profundo que você está reconhecendo a santidade do Senhor. Você só pensa: eu quero ficar aqui para o resto da minha vida. Foi para isso que eu nasci, para eu falar todos os dias da minha vida: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías está tendo essa revelação do trono de Deus. Ele está tendo esse encontro verdadeiro com quem é o Senhor. E eu creio que hoje será um dia marcado para que o Senhor revele para você também o trono dele, a majestade dele. Que independente das situações, independente das circunstâncias, ele é o seu rei. Que você possa hoje reconhecer que o Senhor é soberano e ele é seu rei no seu coração. E mais para frente, Isaías vai falar que, pega aí, versículo 5. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenas. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Quando a gente vai olhar para Isaías não virou e falou assim: Deus, eis-me aqui. Pode me enviar, eu estou aqui. Toca aqui no meu peito que eu consigo fazer o nome do Senhor conhecido. Não, Isaías vai e reconhece a sua condição. Quando você entra na presença do Senhor, o primeiro lugar não é você falar assim: Senhor, eu estou aqui. Pode me usar, não, mas eu estou reconhecendo a minha condição. Estou reconhecendo que eu sou um homem de lábios impuros e estou falando: Senhor, me transforma. Senhor, me limpa, me purifica.
Isaías está fazendo isso. Ele não está falando primeiro usa-me. Ele está falando primeiro purifica-me, Senhor. Eu preciso disso. Isso é o que eu preciso. Esse é o anseio do nosso coração, que nós possamos primeiro ser purificados pelo Senhor. Antes de ir para um envio, existe um lugar de santificação no Senhor. E a gente vê aqui o fogo purificador, o fogo que purifica. Ele vai lá e tira uma brasa viva do altar e coloca na boca de Isaías. Eu não sei você, mas isso me deixa tipo assim, meu Deus, tô assustada. Assim, se acontecer isso aqui com Isaías, Senhor, eu tô aqui, quero ser purificada, mas vamos com calma aí. Mas quando a gente vê Isaías vendo o rei, ele não compara ministérios. Ele não chega para o rei falando assim, Senhor, mas qual que é meu chamado? Senhor, o que eu vou fazer na universidade? Senhor, o que eu vou fazer de faculdade agora? Qual que é meu propósito? Não, Isaías está vindo com a condição que ele está. Ele está vindo falando assim, Senhor, eu sou assim, eu sou um homem de lábios impuros, mas eu quero ser tratado, eu quero ser curado. Para aí sim eu olhar para o meu propósito, olhar para o meu chamado e falar, Senhor, envia-me. Existe um convite para que nós possamos ser purificados, entrar no lugar de Isaías e falar, Senhor, ai de mim. Para aí sim você entrar em um lugar, Senhor, me envia. E quando a gente vai começar a ver isso, a gente vê que ele tem esse lugar de reconhecer, ele tem um encontro profundo com a santidade de Deus. Então o Senhor envia a purificação. O serafim vai lá, pega a brasa do altar e toca exatamente em uma parte muito específica de Isaías. Vira para a pessoa, eu quero que você vai falar para ela agora. Você já sabe a história de Isaías. Isaías vai lá e ele é um profeta. Então qual que é a parte do corpo dele que Deus usa como um instrumento? Vira aí para a pessoa e fala. Né? Isso aí. Então o serafim vai lá e toca exatamente onde vai ser o instrumento que vai ser usado para ele trazer profecias. É a sua boca, são seus lábios. Quem acertou, parabéns. Já dá um toque aí no seu vizinho. Fala aí, você está lendo a Bíblia. Então Deus vai lá e toca aquilo que ele vai usar. Então, hoje você pode virar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu tenho uma faculdade de medicina. Senhor, eu estou aqui na universidade. Eu tenho o meu trabalho. Eu sou uma professora e eu tenho aqui os alunos. Eu tenho essas vidas na minha mão. Senhor, me toca primeiro. Me purifica. Para aí sim eu poder entrar nesses lugares. Você precisa entrar e falar, porque o maior sinal de uma maturidade espiritual de alguém é entender que você não vai correr direto para o seu chamado. Mas é você chegar e falar, Senhor, me trata primeiro. Eu acredito que muitos aqui vão ser levantados para as esferas da sociedade, vão ser levantados para a igreja, serão levantados para as nações. Mas antes de tudo isso, existe um lugar que você vai se ajoelhar aos pés do Senhor e vai falar para o Senhor, Senhor, me purifica. Senhor, me ensina. E eu vou falar, isso não é um processo rápido, não é um processo que vai acontecer da noite para o dia, isso leva tempo. Óbvio que você pode chegar hoje aqui, você vai se ajoelhar e vai falar assim, Senhor, me limpa, Senhor, ai de mim. Mas isso vai levar um tempo. E uma coisa que eu comecei a orar e falar, Senhor, eu já vivi muito isso. Eu já vivi muito esse lugar de achar que eu estou pronta. E quando chegou lá, o Senhor começou a me tratar. E eu comecei a lembrar de quando eu fui para a minha escola. Eu fui aluna numa escola de missões. E quando eu fui para essa escola, eu jurei que eu já estava pronta. Eu jurei que eu já podia ir para uma nação perseguida. Que eu não precisava escutar nada. Eu já estava pronta. Eu podia ir lá e falar para um surdo, tipo, orar pelo surdo, ele já ia ser curado. A pobre não sabia nem orar por cura. Mas tudo bem. Então eu comecei aí eu entrei nessa escola de missões e foi uma chave para mim. Porque eu entrei nessa escola não com um coração mais de, Senhor, eu estou pronta. Mas com um coração de, Senhor, eu quero que o Senhor primeiro me cure. Me cure nas áreas que eu preciso ser curado. Aí sim eu vou estar pronta para ir viver missões. Aí sim eu vou poder pregar o evangelho para a pessoa do meu lado. Óbvio, você precisa pregar o evangelho onde quer que você esteja. Mas existe primeiro esse lugar de, Senhor, me ensina. O próprio autor da Bíblia está aqui para te ensinar a ler ela. E você aí querendo a ajuda do canal do YouTube. Óbvio, eles são uma bênção, mas você tem um autor da Bíblia do seu lado.
Então busca isso, busca aprender primeiro com a palavra. A palavra tem tudo o que você precisa. Fala, Senhor, me mostra aqui na tua palavra como que eu posso ir para a minha escola, para a minha universidade e trazer transformação. Quem aqui está na universidade? Você precisa ser o primeiro a entrar no seu quarto, entrar no seu secreto e falar, Senhor, me purifica, me faz uma pessoa limpa, me faz uma pessoa que eu possa conversar com os meus irmãos, com os meus amigos na faculdade e eles possam reconhecer Jesus através da minha vida, porque eu entrei em um lugar tão profundo com o Senhor, de encontro verdadeiro com a glória dele, que eu estou pronta para ir para a minha universidade, pregar aquilo que o Senhor tem falado para mim. E quando a gente vê isso, a gente vê que esse processo não é fácil. A gente vê, lembra de Moisés, quando ele fala assim, que ele não consegue falar, ele não consegue, que ele precisa que vai o Arão no meu lugar, eu não consigo falar. Existe um convite para o Senhor, que Ele está te chamando, te levantando. Eu não sei se alguém aqui pode ter medo de falar em público, pode ter receio de se posicionar em alguma mesa, mas eu vejo o Senhor falando para você hoje, eu estou te levantando e eu sou aquele que vou te usar. Então, muitas vezes, a gente está muito preocupado e tenso com esses processos e a gente não permite que o Senhor nos purifique. A gente não está permitindo que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos use. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo Senhor. E existe esse convite para a gente hoje. Eu estou querendo ir um pouco mais rápido, gente, porque eu sinto que o Senhor quer fazer algo mais específico no final. Então, já fica aí, Glaustinho, filho. Mas esse processo, ele leva tempo. E existe um lugar da gente estar aberto. Porque muitas vezes a gente está falando para todo mundo aí, eu estou aberto ao processo. Não, está tudo bem, o Senhor pode me purificar. Mas você está entrando no seu secreto e você só está pedindo para o Senhor. Pedindo não para que Ele te purifique. Você está indo com um pedido de, ai Senhor, eu preciso de um dinheiro para fazer tal coisa. Ai Senhor, eu preciso tirar uma nota boa. Só que você não se humilhou aos pés do Senhor. Você não está indo com um coração humilde. Um coração que está querendo que seja purificado, ele vai humilde. Vá ao Senhor com um coração humilde, que Ele vai te responder. E mais para frente a gente vai ver que vai falar, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou eu, envia-me. Isaías, ele vai, depois de ser tratado, depois de ser purificado, depois de ter, tipo assim... A brasa viva tocou a boca dele, queimou aquilo, e ele estava assim, Senhor, agora você pode me usar. Agora eu realmente estou pronta para ir para a minha universidade. Agora eu realmente estou pronta para ir para aquela escola que eu dou aula, e eu vou trazer transformação do reino de Deus para esse lugar. Então existe um convite para você falar assim, Senhor, me purifica, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero ir para a minha universidade. Eles precisam ouvir do Senhor. Eles também precisam reconhecer o trono do Senhor, que eu tive essa revelação. E existe esse convite para que você possa trazer uma resposta. Existe uma resposta que estou disponível, Senhor. Eu estou disponível para o seu instrumento de transformação onde eu passar. Que eu possa realmente virar para Deus e falar, Senhor, você tem liberdade. E o Senhor, Ele não vai te curar apenas por curar. Ele não vai vir e colocar uma brasa viva na sua boca apenas por te curar. Ele vai usar isso para a glória dele. Quem quer aqui ser usado para a glória de Deus? Amém. E a área que a gente vê que o Senhor encosta em Isaías é exatamente onde ele vai ser usado por Deus. Quando você vai ler a vida de Isaías, Isaías foi um profeta para falar sobre a vinda do rei, a vinda do Messias. Ele não é qualquer pessoa, ele não foi usado apenas para, tipo, meu Deus, eu vou chegar lá, vou falar alguma groselha para eles. Não, ele falou da vinda do Messias. Ele falou daquele que é o desejado da nossa alma. Você entende que ele foi usado pelo Senhor, aquilo que para ele podia ser algo de medo. Moisés tinha medo de falar, e ele foi aquele que levou um povo a caminhar pelo mar. Existe um convite para você virar e falar, Senhor, me cura. O Senhor quer me curar. Na minha mentalidade, me cura. Eu quero ser curada, eu quero ser transformada, eu quero passar pelo processo. Esse processo vai doer.
Mas eu quero viver isso porque eu quero trazer a glória de Deus por onde eu passar. Eu quero apresentar aquele que salvou a minha vida. Eu quero apresentar aquele que eu tive encontros profundos com Ele. E existe um lugar onde a gente fala: Senhor, pode me curar para eu estar pronta para falar: eis-me aqui, Senhor. Existe essa resposta de um coração que foi confrontado. Isaías foi confrontado, ele não saiu daquele lugar o mesmo. Ele não saiu daquele lugar da mesma atitude, com a mesma mentalidade. E Vox, você não pode sair daqui culto após culto com a mesma mentalidade. Você precisa chegar aqui e falar: Senhor, eu quero receber uma metanoia. Eu não quero sair daqui a mesma. Eu quero ter uma transformação na minha mente. Eu quero poder sair daqui e saber que eu preciso mudar isso, isso e isso na minha vida. E Isaías teve isso. Isaías não saiu daquele lugar o mesmo. Isaías começou a andar como Jesus andava. Isaías começou a falar, a profetizar daquele que estaria vindo. Você tem autoridade para fazer coisas que você às vezes nem imagina. Você pode orar e ir ali orar por um enfermo e ele vai ser curado pelo nome de Jesus. E às vezes você está andando na sua vida como se a outra pessoa não precisasse daquilo que você carrega. E existe esse lugar de eu tenho algo para derramar para o meu irmão, eu preciso fazer isso. Isaías reconheceu que ele estava recebendo algo que ele precisava que outras pessoas fossem confrontadas. E Isaías, ele é usado para confrontar a vida de outras pessoas, para que eles conhecessem que o Messias iria vir. Lá em Mateus vai usar muitos versículos que vêm daqui de Isaías. Então, por favor, estude a Bíblia, busque mais revelação da palavra. Então a gente vê que antes de enviá-lo, Deus purifica ele. E então o Senhor, ele vai lá e pergunta a quem enviarei. E a resposta verdadeira não está vindo de um coração empolgado. Ele não começa vindo com um coração empolgado: Senhor, envia-me. Não, mas ele está vindo com um coração de: Senhor, me purifica. Senhor, a resposta do envia-me, ela nasce de uma transformação. Porque ele entende que isso não é algo banal que eu falo só da minha boca para fora: envia-me. Isso é uma coisa séria. Você está falando para a pessoa do seu lado, para o Senhor. Tipo: Senhor, você pode me enviar para onde você quiser. Se o Senhor quiser me levar lá para o Tajiquistão para eu falar do Senhor, eu vou falar. Se o Senhor quiser me levar no meio de empresários que não concordam com o que eu penso, que não entendem que Cristo é o Salvador deles, o Senhor pode me enviar. E isso não é uma coisa fácil de se falar não, tá, gente? Você não fala isso da boca para fora. Você está falando de uma verdade que você precisa ter uma transformação primeiro. E hoje existe esse convite para a gente. Não para a gente ir direto para um lugar de envia-me, mas para a gente ir direto para um lugar: eu quero ter uma revelação do teu trono, Jesus. Eu quero ver aquilo que Isaías viu. Existe um convite para você, para ter a mesma revelação que um homem que profetizou sobre o Messias teve. Esse rei também você pode se achegar a ele. Você pode se achegar a esse rei que, ao mesmo tempo que é um rei que está exaltado, alto, ele está alto nas alturas, mas ele também está aqui perto de você. Ele também busca ter intimidade com você. Ele não está aqui só num culto de Vox. Ele está aqui no seu secreto, ele está caminhando com você. Você tem uma vida de adoração. Você não tem uma vida que você está só caminhando sem ter ninguém ao seu lado. O Espírito Santo está do seu lado. Você precisa começar a reconhecer a presença do Senhor onde você for. E eu quis falar tudo que eu falei da forma mais breve possível. Eu peço perdão para o meu marido, mas porque eu sinto que o Senhor quer levar a gente para um lugar tão profundo, mas tão profundo, de ver o trono dele, que eu não consigo perder tempo. Eu só quero me jogar aos pés do Senhor. Então eu queria te convidar a você ficar em pé. Isaías teve um encontro real com o Senhor. E hoje existe um convite para nós buscarmos e falar: Senhor, eu quero ver aquilo que Isaías viu. Eu quero ver aquilo que Moisés viu na fenda da rocha. Senhor, eu quero ver aquilo que Paulo viu no caminho de Damasco. Senhor, eu quero ver aquilo que João viu na ilha de Patmos.
Você anseia por isso. Quando você anseia por algo, você não fica sentado no seu lugar. Aquele que busca ver o trono do Senhor não fica parado. É aquele que fala, começa a falar para o Senhor: Senhor, eu anseio ver o teu trono. Senhor, eu anseio ver a tua majestade. Senhor, nós ansiamos, Jesus, ansiamos pela tua majestade. Existe um convite hoje para você mergulhar profundo ao encontro com o trono do Senhor. Existe um convite para você mergulhar na presença dEle. Nós já experimentamos um lugar de tanta profundidade na adoração hoje, mas ainda existe mais. Existe aquele lugar que você está tão prostrado aos pés do Senhor que você só consegue falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra inteira está cheia da tua glória. Aquele lugar que você não se importa mais com a pessoa que está do seu lado, porque você só começa a se importar com a majestade do Senhor. Não se importe com quem está do seu lado. Agora é um momento de você olhar para os olhos do Rei. Começa a pedir: Senhor, me mostra, me traz a revelação do teu reino. Me traz a revelação do teu trono. Antes de você falar: eis-me aqui, busca a revelação. Se você precisar, vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, ai de mim. Ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso do Senhor. Isso é o que eu mais preciso na minha vida. Me traz a revelação do teu trono. Eu não quero sair daqui o mesmo.